A Bíblia relata que, durante o fim dos tempos, Deus derramará sua ira como julgamento pelos pecados do mundo. É um último chamado para que a humanidade se arrependa e o adore. No livro do Apocalipse, o apóstolo João recebeu uma visão do Senhor sobre este tempo futuro. Esse julgamento será dividido em duas partes: os 7 selos e as 7 trombetas. Este vídeo foca especificamente nos 7 selos. Em sua visão, João viu um anjo procurando alguém digno de abrir o livro que iniciaria o julgamento no mundo. O apóstolo chorou porque, segundo a Bíblia, ninguém foi considerado digno de abrir o livro e olhá-lo. Mas um dos 24 anciãos disse a João: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e seus 7 selos." Naquele momento, João viu Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro pegou o pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Então, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo começou a quebrar selo por selo, revelando seu julgamento sobre a terra. Vamos ver o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo, a vinda do Anticristo. O apóstolo João escreveu: "Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então um dos seres viventes disse com voz de trovão: 'Vem.' E olhei, e havia um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer." Os primeiros 4 selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro deles abre as portas para que o Anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso. Chegará com um discurso de promover a paz no mundo. No entanto, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: em seguida saiu outro cavalo, vermelho. Seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Este segundo selo, aberto por Jesus, marca a chegada do espírito da guerra. Causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante este período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Note-se que este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada. Acredita-se que ela representa o castigo, ou seja, Deus fará que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. O terceiro selo, o espírito de fome, João, descreveu a visão desta forma: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi ao terceiro ser vivente dizer: "Vem." Olhei, e havia um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha em sua mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifique o óleo e o vinho." Na cultura judaica, a cor preta significa luto, aflição e fome. E é exatamente isso que trará o cavaleiro do cavalo preto ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo. Note-se que carrega consigo uma balança. Segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome. A balança seria símbolo da escassez de alimentos e dos preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para dar uma ideia, 1 denário era o salário comum de um dia de trabalho. Naqueles dias, as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir pouco sustento. O quarto selo, o espírito da morte. A seguir, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: "Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: 'Vem.' Olhei, e havia um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar com espada, com fome, com pestilência e pelos animais selvagens da terra." A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da terra. Grande parte dessas pessoas, infelizmente, serão levadas ao inferno. Morrerão por causa da guerra, da fome
e das doenças causadas pela abertura dos selos anteriores, e também pelos ataques dos animais selvagens, que por falta de comida, devorarão os seres humanos. O quinto selo, desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o quinto selo, João relatou: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, demorarás em julgar e vingar o nosso sangue sobre os habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros de serviço e irmãos, que iriam ser mortos como eles foram. Assim foi como o quinto selo foi aberto por Jesus. Todos aqueles homens e mulheres cristãos que perderam a vida por sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo demoraria para julgar aqueles que os mataram. Depois, foram instruídos a esperar pacientemente até que outros crentes que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. O sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João durante a abertura deste selo se concentrou em toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício negro. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como caem os figos verdes de uma figueira quando sacudidos por um vento forte. Os céus recolheram-se como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, e todos os homens, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam para as montanhas e para as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? A maior catástrofe de toda a história ocorrerá com a abertura deste sexto selo. Um fenômeno cósmico que envolve os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes aterrorizará toda a população mundial. Então, as pessoas terão a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente, o apóstolo João teve dificuldades para transformar em palavras tudo o que seus olhos realmente viram nessa ocasião, dada sua grandiosidade. Durante este período aterrador, um anjo mostrou a João que 144.000 pessoas receberam o selo de Deus para estarem protegidas da ira do Pai. Estes 144.000 selados pregarão as boas novas às pessoas, e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. O sétimo selo, as 7 trombetas. Se a abertura dos primeiros selos já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo aterrorizado ante a magnitude do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam por acontecer. Ele descreveu: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Outro anjo, que tinha um incensário de ouro, aproximou-se e ficou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do sétimo selo traz consigo terríveis consequências para a terra. No entanto, antes disso, houve um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados e voltar-se para Ele. Mas mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependeram de seus erros e, em vez disso, amaldiçoaram ao Senhor por tudo o que aconteceria. Então, após este período de silêncio, os anjos começaram a tocar suas trombetas, e a cada toque, juízos muito piores ocorrerão,
até que finalmente Jesus retorne cheio de glória e poder. No livro do Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão do fim dos tempos, na qual Deus derrama sua ira como julgamento pelos pecados do mundo. Serão 7 anos que começarão com a assinatura de um tratado de paz mundial proposto pelo Anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz, apenas para controle social, mas nos últimos 3 anos e meio, virão tempos de grande julgamento sobre toda a terra. Não apenas para testar aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, mas também para salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como o Messias, o enviado de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas por que haverá tanta destruição no final dos tempos? É que a Bíblia diz que Deus é amor, mas também ama a justiça e a retidão. Por isso, o Senhor não deixará o pecado sem consequências. Como as pessoas o desprezaram e rejeitaram a seu Filho Jesus, passarão por este momento de muito sofrimento. No entanto, todos terão a oportunidade de se arrepender de seus pecados e ser salvos das garras de Satanás. Hoje vamos falar das 7 trombetas que estão descritas nos capítulos 8 e 11 do livro do Apocalipse. Mas antes disso, já deixa seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para que o YouTube te avise assim que eu publicar um próximo vídeo. Então, vamos lá. Segundo a Bíblia, as 7 trombetas do Apocalipse surgem quando Jesus abriu o 7º selo. Vejamos o que está escrito. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Bom, e você pode estar se perguntando, mas por que a trombeta? Qual é o significado deste instrumento para Deus? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para advertir o povo sempre que um evento importante de origem divina estava prestes a acontecer. E agora que você sabe disso, vamos ver o que aconteceu na terra cada vez que um anjo do Senhor tocou uma das 7 trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta. Assim que o primeiro anjo tocou sua trompeta, granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a erva verde. Como consequência disso, milhares de pessoas e animais perderam suas vidas, seja pelo fogo e a violência da queda do granizo, ou pela falta de alimentos que isso traria. Segundo os estudiosos da Bíblia, esta é uma descrição simbólica de diversos desastres que afligiram a terra para castigar o pecado dos ímpios e advertir que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem que haja consequências. A segunda trombeta. Justo quando o segundo anjo tocou sua trompeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos seres vivos marinhos e 1/3 das embarcações. Provavelmente tsunamis arrasaram centenas de cidades costeiras. Isso mostra a magnitude da ira do Senhor com aqueles que não o seguem, pois ocorrerão desastres naturais e econômicos nunca antes vistos em toda a humanidade. A terceira trombeta. Assim que o terceiro anjo tocou sua trompeta, outro asteroide caiu sobre a Terra, mas desta vez caiu sobre o continente, afetando rios e lagos e prejudicando o fornecimento de água, pois tornaram-se amargos e muitas pessoas morreram por causa disso. E é provável que essas catástrofes façam com que as pessoas se revoltem contra Deus. Aqui vemos quão difícil será se arrepender durante a grande tribulação. Como disse, haverá oportunidade de salvação, mas a maioria se voltará contra o Criador e rejeitará Jesus. A quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou sua trompeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram afetados por Deus, de modo que parte do dia e da noite ficaram completamente escuros. Além de deixar parte da terra na escuridão, podemos deduzir que a temperatura média do ar diminuirá, as plantações e os cultivos secarão, e a fome matará pessoas em todos os lugares. Com tudo isso, Deus demonstra mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas, e que apenas aqueles que se rendem a Ele serão salvos de seu julgamento.
A quinta trombeta. Pouco antes de a quinta trombeta soar, João viu um anjo voando pelo céu, dizendo em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, pelos outros toques de trombeta que estão para ser dados pelos 3 anjos restantes. Queria mostrar às pessoas que as 3 trombetas que ainda serão tocadas representarão juízos ainda piores por parte de Deus. E quando o anjo tocou a quinta trombeta, João viu uma estrela que havia caído do céu. Esta queda está relacionada com a queda de Satanás, quando Jesus disse que o viu cair do céu como um relâmpago. Isso significa que Satanás e seus demônios são anjos caídos que estão na terra e que têm permissão para atacar as pessoas com suas obras malignas. Após esta queda, a Bíblia diz que se abriu o abismo e dele saíram gafanhotos que invadiram a terra para perseguir e causar terríveis danos aos seres humanos durante 5 meses, deixando-os aflitos ao ponto de buscar a morte para aliviar o tormento, mas não a encontrarão, pois nem mesmo a morte poderá libertá-los desse tormento. Estes gafanhotos afetaram somente os ímpios que não tinham o selo de Deus na testa. A sexta trombeta. Após o toque da sexta trombeta, foram liberados 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates, com o objetivo de liberar um grande número de tropas na batalha para matar 1/3 da humanidade. Montavam cavalos e usavam cores vermelhas, azuis e amarelas, simbolizando as pragas que infligiriam à humanidade: fogo, fumaça e enxofre. Este é o exército de 200 milhões de soldados que atravessou o rio Eufrates para tentar destruir Israel no Vale do Armagedon. A sétima trombeta. Assim que a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes no céu começaram a cantar: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram e adoraram ao Senhor. Enquanto isso, as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus receberam suas recompensas, enquanto seus perseguidores seriam destruídos. Após isso, o santuário de Deus no céu foi aberto e lá foi vista a Arca da Aliança. Houve muitos relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto, e as pessoas no céu se alegraram muito ao saber que Jesus logo derrotará Satanás e colocará um fim ao mal na terra, estabelecendo seu reino eterno. Agora não há mais tempo para arrependimento, e os pecadores não poderão escapar da ira de Deus, que começará a derramar as 7 taças do Apocalipse sobre eles. Mesmo após a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas que mencionei no vídeo, muitas pessoas não reconheceram seus pecados e continuaram vivendo distantes da presença do Senhor. Assim como o coração dos egípcios se endureceu quando Deus usou Moisés para trazer pragas ao Egito, seus corações também se endureceram contra Deus. Então, meu irmão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não deixe isso para mais tarde. O tempo de tudo isso acontecer está cada vez mais perto, mas você não precisa passar por todas essas aflições que virão. Basta reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e obedecer à sua palavra. Amém. O livro do Apocalipse mostra como serão os últimos dias antes do retorno de Jesus, desde o surgimento do Anticristo e seu reinado na terra, até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento de Deus a todos os homens. Se analisarmos os relatos que o apóstolo João teve enquanto estava na ilha de Patmos, veremos que este livro, além de tratar sobre o fim dos tempos com uma linguagem poética, também se encarrega de enumerar as coisas que estão por vir, como, por exemplo, os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. E é precisamente sobre esta última série de julgamentos de Deus que vamos falar neste vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus, para depois ver o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, o apóstolo João registra a visão de um dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. É neste passagem onde a Bíblia mostra o julgamento do Senhor devido à rebeldia e à dureza do coração do homem. Antes das 7 taças da sua ira,
Deus sempre derramou julgamento sobre os pecadores, advertindo sobre seus erros e mostrando que ainda havia tempo para se arrepender, como acontece quando os anjos tocam as 7 trombetas. No entanto, quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira, algo que gera muitas dúvidas nas pessoas em relação às 7 trombetas e às 7 taças. É basicamente a diferença entre elas. As trombetas são a visão de que Deus derramará o julgamento final, e as taças são o cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas a destruição afeta a 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens, enquanto que nas taças a destruição afeta a tudo e a todos. No início do capítulo 15, o apóstolo João descreve o momento em que viu o anjo segurando as taças com as 7 pragas de Deus, que completarão sua ira sobre a terra. A seguir, menciona uma espécie de mar de vidro, de onde todos aqueles que não se inclinaram perante o anticristo e se mantiveram fiéis ao Senhor, cantaram louvores ao Criador. Estes estão protegidos do que acontecerá no derramamento das 7 taças. Estas pessoas que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando a Deus com o cântico de Moisés e o do Cordeiro. Este cântico de Moisés é uma referência ao cântico mencionado no capítulo 15 do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito ao cruzar o Mar Vermelho. Por outro lado, o cântico do Cordeiro é uma referência à obra de Cristo na cruz, ou seja, ao seu sofrimento e sua vitória. Vamos ver como será essa canção. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça foram revelados. Isso mostra que, assim como os israelitas foram libertados da escravidão do Egito, os santos serão libertados da opressão deste mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. Este cântico é muito importante para entender o porquê do julgamento. Note-se que cantam: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso significa que nada do que acontecer a partir de agora será injusto. Toda a ira de Deus que será derramada nas 7 taças é correta e refletirá a justiça do Senhor. Na continuação do cântico, temos uma pergunta muito interessante. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Em outras palavras, existe alguém tão insensato que, mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não temerá o seu santo nome? A resposta você verá ao longo deste vídeo. Como todo o livro do Apocalipse, este trecho traz muitas referências a textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, as próprias taças são muito semelhantes a algumas das pragas que castigaram o Egito no passado. Um exemplo disso é quando o apóstolo João viu o santuário do céu se abrir. Este santuário refere-se ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que continha a Arca da Aliança. Era um lugar de habitação de Deus com o povo de Israel. E depois de o santuário do céu se abrir, saíram 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao peito, muito semelhantes às vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. O sacerdote era um intermediário entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos representam a ira do próprio Deus. Após isso, vemos que o santuário foi enchido de fumaça e que ninguém podia entrar nele até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Isso também nos remete a passagens do Antigo Testamento, onde a glória de Deus enchia o tabernáculo, de modo que ninguém podia entrar. Mas, no derramamento das taças, não há mais possibilidade de arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada, e ele não parará até que seus propósitos sejam alcançados. Aqui o santuário está bloqueado, ou seja, ninguém terá acesso às misericórdias do Pai. Já no capítulo 16 do livro do Apocalipse, começamos a ver o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembre-se de que elas virão somente sobre aqueles que adoraram e serviram ao Anticristo. Os santos
Como vimos no capítulo 17, estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a Igreja de Cristo estará ao seu lado no céu, aguardando ansiosamente pelo seu retorno à terra, onde estabelecerá seu governo de 1000 anos. Então, vamos conhecer as 7 taças. A primeira taça, o apóstolo João escreveu: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e feridas malignas e dolorosas surgiram naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. A primeira taça será derramada sobre a terra, e todos aqueles que tiverem a marca da besta e entregarem suas vidas ao anticristo serão castigados com feridas muito dolorosas, que serão incapazes de ser curadas. Aqui, João está descrevendo o sofrimento e a aflição do homem sem Deus, algo terrível e doloroso. A segunda taça está escrito: O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e todo ser vivo no mar morreu. A segunda taça será derramada sobre o mar, e este se transformará em sangue, morrendo todo ser vivo que havia nele. Diferente das trombetas, onde apenas 1/3 do mar foi afetado, aqui o mar é afetado por completo. Isso mostra a destruição da natureza diante do julgamento e a grandeza de Deus. A terceira taça. Durante o derramamento desta taça, acontecerá algo terrível e seguramente causará pavor em todos aqueles que decidiram não seguir os caminhos do Senhor. Vemos que está escrito: O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de águas, e estas se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, o que és e o que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, eles o merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esta taça será derramada nos rios e nas fontes de águas, que se transformarão em sangue. Note-se que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e dos profetas no passado terão que beber desta água transformada em sangue. Isso mostra quão justo é o julgamento de Deus. Se você ler Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, verá que na abertura do 5º selo, os mártires que morreram por sua fé clamaram pela justiça de Deus contra aqueles que os mataram. E agora, no derramamento da terceira taça, Deus responde às suas orações e vinga aqueles que tiraram suas vidas. É por isso que no versículo 7 o anjo canta: Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta taça. No derramamento da quarta taça, o julgamento de Deus sobre os ímpios começará a piorar ainda mais. Vamos ver o que está escrito. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. A quarta taça será derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com um intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol se escureceu, os homens não se arrependeram, agora serão castigados por isso. Ignoraram o aviso de Deus ao fazer que o sol deixasse de brilhar, mas agora todos terão que sentir o grande calor que causará na terra. E não só isso, este trecho também mostra que, mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependeram e, em vez de glorificar seu nome e clamar por sua misericórdia, blasfemaram contra Deus. Lembre-se da pergunta feita no Cântico dos Santos, registrada em Apocalipse 15, que citei anteriormente. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Aqui está a resposta. O homem estará tão cego em sua maldade que, mesmo diante do castigo divino, blasfemará contra o Deus Todo-Poderoso. A quinta taça. A quinta taça da ira de Deus é derramada diretamente sobre o trono da besta, o centro de poder do anticristo. Isso está escrito em Apocalipse. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se encheu de trevas, e eles mordiam as línguas de dor, e blasfemavam contra o Deus do céu,
por causa de suas dores e de suas feridas, mas não se arrependeram de suas obras. Esta ação simboliza um ataque direto à autoridade do Anticristo, mergulhando seu reino numa escuridão literal e figurativa, refletindo o desespero e tormento daqueles que o seguiram. Apesar do extremo sofrimento, a resposta da humanidade continua sendo a rebelião, em vez do arrependimento. A sexta taça. O derramamento da sexta taça prepara o cenário para o Armagedon, a batalha final entre as forças do bem e do mal. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. E vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais e vão aos reis de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este trecho não apenas antecipa um conflito mundial, mas também destaca a influência enganosa de Satanás e seus agentes, que reúnem as nações para lutar contra Deus. A sétima taça. A sétima e última taça marca o clímax do julgamento divino sobre a terra. O sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, tal como nunca houve, desde que os homens estão sobre a terra. Tão grande terremoto e tão forte. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Este evento traz uma destruição sem precedentes, simbolizando a derrota completa do mal e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. A queda da Babilônia simboliza o fim dos sistemas políticos, econômicos e religiosos corruptos que se opuseram a Deus. Essas taças da ira de Deus, cheias de julgamentos justos e severos, demonstram a santidade e justiça de Deus frente à rebelião e ao pecado do mundo. Apesar da dureza desses julgamentos, subjaz o desejo de Deus de que a humanidade se arrependa e volte para Ele. No entanto, a resposta repetida da humanidade é a obstinação e a rejeição, o que leva à consumação final do seu julgamento. O livro do Apocalipse, com seus simbolismos profundos e visões apocalípticas, não só revela o futuro escatológico, mas também oferece esperança a todos aqueles que permanecem fiéis a Deus através da promessa de salvação e um novo começo no reino eterno de Cristo. Portanto, a mensagem central para os leitores contemporâneos e futuros é o chamado ao arrependimento, à fidelidade e à esperança na vitória final de Deus sobre o mal.